Olá, tudo bem? Você sabia que a Bíblia é um livro que não trata apenas de assuntos espirituais? Pois é, a Bíblia ela conta também história. E hoje nós vamos estudar um assunto muito legal, muito interessante, que tem a ver com a história da humanidade. A minha e a sua história. Você sabe quais são os impactos dessa história na sua vida e na minha vida? Pois é, eu quero que você fique conosco agora até o final desse estudo para você entender quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu estou aqui com o professor Gui, que mais uma vez vai nos auxiliar aqui no estudo e fique até o final, não sai daí, para você poder ser abençoado e também colher bastantes informações aqui importantes para a sua vida. Nós vamos fazer uma breve oração para iniciar o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos nesta hora a Tua presença conosco. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para entendermos as verdades da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Professor Gui, nós estamos diante de um dos assuntos talvez mais fascinantes da Bíblia, que é o tema das profecias, né? Muitas pessoas se encantam com a Bíblia quando conhecem as profecias. Não sei se com o senhor foi assim, né? Mas eu me lembro que ainda quando eu era muito criança, eu estudando a Bíblia, as profecias sempre mexeram comigo. Você sabe que a primeira profecia que eu conheci na Bíblia foi esta, Daniel 2. O livro de Daniel me empolgou bastante e aquele que me deu este início falou sobre Daniel 2, que é o que nós vamos ver hoje. É de uma importância cabal. Quando a gente entende o livro de Daniel, entende toda a história da vida do homem dentro do plano de Deus. De 600 anos para cá, como disse você. De 600 anos antes de Cristo, como você falou. Interessante que esse capítulo de Daniel 2, ele é basicamente um resumo da história do mundo em apenas um capítulo, né? E entender então os detalhes dessa profecia nos faz entender exatamente o ponto da história em que nós estamos, né? Porque poucas pessoas, fala-se muito da volta de Jesus, do fim do mundo, mas as pessoas às vezes não sabem em que momento da história nós estamos. Estamos perto ou estamos longe disso acontecer? E a profecia do capítulo 2 de Daniel, ela nos dá bastante referências com relação a isso. Daniel capítulo 12, verso 9, professor, o anjo diz para Daniel, bem no finalzinho do livro para ele, né? Vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Isso quer dizer que a mensagem deste livro, o conteúdo, ele não era para os dias de Daniel, mas para os nossos dias. Não é isso mesmo? Isso mesmo. Daniel 12, 10, professor, ainda também ali sobre o finalzinho do livro, né? Tem uma mensagem também importante, eu diria impactante e motivadora, que algumas pessoas se sentem motivadas ao ler esse texto. O senhor pode ler para a gente aí? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Veja bem, esse verso me causou um impacto muito forte. Quando eu vi esse verso, eu pensei o seguinte, preciso compreender o livro de Daniel. Eu quero ser sábio, eu quero compreender essas coisas e eu não quero ser perverso. Ok. E o texto, como nós estávamos conversando aqui, ele é um texto forte porque ele cria uma divisão ali de pessoas, né? Cria dois grupos, né? Quem entende o livro de Daniel e quem não entende. E quem então, não vamos entender? E quem não entende está no prejuízo. Não é isso mesmo? Então, você que está nos assistindo, você tem que entender para você não ficar no prejuízo aí do livro de Daniel, do entendimento da profecia. E para começar aqui então, para a gente entender melhor a profecia, é bom a gente contextualizar, né? Entender o que está acontecendo. Daniel, no capítulo 1, verso 1, diz que no ano terceiro do reinado do rei Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, então, e a sitiou. Esse terceiro ano aí do rei Joaquim era por volta do ano 605 a.C., e aí então o rei Nabucodonosor, ele faz a sua investida contra a cidade de Judá, o povo de Judá. Né? Lembrando que o povo do norte, que era Israel, já estava no cativeiro, já tinha sido levado pelos assírios, mas o reino do sul ainda não, né? Que era Judá ali. E agora Nabucodonosor vai então e faz a sua incursão agora sobre Judá. E aí quando ele faz essa incursão, ele leva com ele algumas pessoas cativas, alguns jovens para serem escravos lá em Babilônia. Entre esses jovens,
O profeta? Daniel. Então Daniel vai parar na Babilônia por conta, ele não vai lá morar na Babilônia porque ele quer, porque ele gostou, fazer intercâmbio, né, vai passear, não. Ele foi levado como escravo para lá, né? Então a condição em que ele recebe as profecias, em que Deus se comunica com ele lá, é uma condição, talvez podemos dizer até desfavorável para o profeta, né? Porque ele não está num ambiente que para ele é tão assim agradável, não é isso mesmo? Sem dúvida. Então, ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe-se o sono. Veja que interessante aí, Deus tinha um plano ali de revelar através desse rei a nossa história, onde nós hoje estamos inseridos nela e veremos isso no futuro. Ok. E aí o rei então agora se viu diante de um problema, porque o texto vai dizer que ele teve então um sonho, mas ele não se lembrava do sonho, não só não se lembrava, como não conseguia entender por que ele sonhou aquilo. É mais ou menos quando eu e você temos um sonho e nós acordamos e pensamos, eu sonhei com algo interessante, mas eu não estou lembrando o que é. Eu sei que foi importante, mas eu não estou lembrando. E foi mais ou menos isso. E a expressão que usa aqui é, isso perturbou o espírito de Nabucodonosor. Ele ficou, o rei da Babilônia, ficou bastante preocupado. E aí o rei então resolveu, professor, chamar ali os seus sábios para ajudá-lo a resolver o problema, que está aí no capítulo 2, versos 5 e verso 7. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, agora onde você está assistindo o vídeo, você pode acompanhar também na sua Bíblia aí o texto que o professor Gui vai ler para nós aqui. Respondeu o rei e disse aos caldeus, esta minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em monturo. Responderam pela segunda vez, diga o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Ora, isso é muito interessante porque o rei não lembrava, muito menos sabia o que significava. E agora ele apela para os sábios. E vamos ver aí que os sábios não tinham nenhuma condição de fazer isso, nem lembrar do sonho e nem o que significava. E o rei foi exigente, né, professor? Porque ele colocou a situação é a seguinte, olha, se vocês não resolverem isso para mim, eu vou matar vocês. E aí os sábios se viram apertados aqui agora. E nós vamos ver daqui para frente que eles tentaram dar um jeitinho na situação, porque quem é que não tem medo da morte diante de um negócio desse? Imagina, o seu patrão, o seu chefe, se você não resolver isso, eu vou te demitir. Se você não resolver isso, eu vou criar problemas para você. Eles ficaram preocupados, de fato, com a situação. E olha a resposta, então, dos caldeus para o rei, né? Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de algum mago ou encantador ou caldeus. Veja lá que interessante. Realmente, o rei não pede isso, mas ele pediu e agora colocou esses sábios numa condição muito difícil e é o que você dê continuidade aí um pouquinho a essa leitura. Aí diz, a coisa que eles disseram para o rei, né? A coisa que o rei requer é difícil e não há e ninguém há que possa declarar ao rei senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Outras versões dizem, pois os deuses não moram com os homens. Né? Então veja que os caldeus disseram, olha, o que o senhor está pedindo não tem ser humano que possa resolver, só os deuses. Mas os deuses não moram com os homens, eles não habitam aqui na carne mortal. Eu sempre gosto de dizer, quando eu leio esse texto, que de fato os babilônios não conheciam o nosso Deus. Porque o nosso Deus mora conosco. Exatamente. O próprio nome Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco, né? E aqui a gente vê uma diferença gritante entre o culto babilônico e o culto do povo de Deus, né? Onde o nosso Deus é visto como um Deus pessoal, um Deus que cuida e se interessa com a gente nos mínimos detalhes. Eu gosto sempre de dizer que talvez aquilo que para algumas pessoas, que você conta para algumas pessoas e fala, alguém vai dizer assim, isso é bobagem. Mas para Deus sempre é importante, porque um Deus, ele é um Deus presente, é um Deus que está sempre
do nosso lado. Mas continuando aqui a história então do problema com o rei aí e os magos, os sábios, o rei ficou muito bravo. O rei ficou muito nervoso. E aí ele tomou uma decisão que está no capítulo 2, verso 12 e verso 13, que diz assim: Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios de Babilônia. Saiu, pois, o decreto segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios. E agora veja, buscaram a Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então agora nessa confusão toda, está aqui dizendo que Daniel e seus companheiros também estavam incluídos no decreto de morte. Então, é interessante que Daniel não foi avisado antes, mas na hora de ser morto, ele estava incluído, porque havia um grande ciúme ali daqueles sábios. E Daniel, então ele apressa-se agora em dizer, cuidado, não vão devagar. Aí está dizendo, ao que Daniel se apresentou ao rei, pediu que ele designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. E o rei atendeu a Daniel. Daniel, ele também não sabia, mas ele tinha a quem buscar. E agora nós vamos ver que ele procurou seus companheiros, que no capítulo 2, no capítulo 1 diz quem são eles, e agora parte para uma solução extraordinária. E é interessante a gente comentar aqui também, né, professor, a fé desse moço, porque ele vai falar com o rei, tendo certeza de que Deus solucionaria o problema. Então ele pediu um prazo para o rei deu o prazo. Por quê? Porque ele, buscando a Deus, ele tinha certeza de que Deus não o deixaria desamparado, né? Isso mostra uma confiança em Deus muito grande. E aí o texto diz que Daniel então foi para casa, né? Capítulo 2, versos 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus amigos, né? Que eram Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui eu gosto sempre de dizer, né, que isso aqui é uma das referências de pequeno grupo, né? É quando você junta um pequeno grupo de pessoas para poder orar e interceder por uma situação difícil que as pessoas estejam passando, né? E esses 3 jovens aí se juntaram para orarem, para buscar a Deus para resolver o problema. E Deus foi misericordioso com eles e dando a Daniel toda a revelação. E à noite, diz aí então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Legal. Daniel, ele recebe a revelação e agradece e louva a Deus. Ele logo após ele faz uma oração de agradecimento e quando ele se coloca perante o rei para dar a solução, nós vamos ver que ele não puxou para si nenhum valor. Ele atribuiu a Deus, tirando até mesmo a responsabilidade dos sábios de Babilônia, que eles também não poderiam. Só Deus teria aquele segredo. E então ele não lembrou só de si, mas também lembrou dos companheiros, dizendo que realmente nenhum sábio, nenhum mago, nenhum caldeu poderia saber daquilo, mas um Deus do céu. O que o senhor está dizendo é que está aí no verso 27 e 28, né? Daniel disse, pode ler. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e visões que tivesses na tua cama são estas. Isso, e ele vai começar a descrever a visão, né? Agora, observe que a semelhança das palavras de Daniel com as palavras dos magos, né, dos sábios. Ele concorda com os sábios de que homens nenhum, mortal nenhum, podem revelar aquilo, né? Mas diferente dos
sábios que disseram que só os deuses podem revelar e esses deuses não se fazem presente, Daniel diz o contrário. Há um Deus no céu que revela mistérios. E nós temos hoje esse mesmo Deus em favor de nós. Louvado seja Se Deus. nós pedimos a Deus, se nós orarmos em conjunto, então Deus vai atender às nossas orações e revelar para nós o que devemos fazer. Então agora, vamos falar sobre o sonho especificamente. O que foi o sonho que esse rei teve, né? E eu vou convidar você que está em casa aí assistindo, que está acompanhando o vídeo, a pegar a sua Bíblia e ler com a gente. Talvez sua versão seja um pouco diferente, mas você vai entender junto conosco, acompanhar conosco a leitura do sonho que o rei Nabucodonosor teve. O senhor lê? Tu, ó rei, na visão olhaste e eis que uma grande estátua. Essa estátua imensa é de excelente esplendor. Estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho, e agora diremos ao rei a sua interpretação. Então finalizamos o sonho aqui, né? Então vamos explicar para você que está lendo talvez pela primeira vez isso aí, o que está acontecendo, o que foi esse sonho, né, professor? O rei sonhou com uma grande estátua, né? E essa estátua ela era dividida ali em algumas partes, né? A primeira parte era de qual metal, professor? Ouro. A cabeça era de ouro. A cabeça era de ouro. Depois vinham os peitos e os braços da estátua que era de outro metal, não é isso? Prata. Prata, ok. Depois a parte da cintura ali e o quadril, um terceiro metal. Bronze. Que era o bronze, perfeito. E as pernas da estátua eram outro metal, menos valioso, que é o ferro. E os pés da estátua agora misturados de ferro com barro. Então, a primeira coisa que você que está lendo isso aí tem que entender e tem que visualizar nessa estátua é que há uma desvalorização dela gradual. Então, a cabeça é ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e depois barro. Qual é a ideia que está comunicando aqui para nós? É que as coisas vão piorando, né? E se alguém está dizendo para você, já disse para você alguma vez que o mundo vai melhorar, o mundo não vai melhorar. Este mundo, como ele está, ele não vai ser melhor. A profecia diz para nós que a situação do mundo, ela vai de mal a pior, né? E se não for uma intervenção sobrenatural, isso não será resolvido. E falando em intervenção sobrenatural, o sonho então diz que em algum momento veio uma grande pedra né? Sem auxílio de mãos. Esse é o ponto importante, né, professor? A pedra vem e não aparece quem joga essa pedra, não é ninguém que atira, não é um outro reino que joga a pedra, né? Essa pedra, ela vem. Agora, professor, essa pedra, ela atinge a estátua em que lugar? Bem nos pés, ali na terminação de dedos, artelhos, e desfazendo toda a estátua em pó, em pragana das eiras, no estio. Eu tive pesquisando sobre isso. Eu achei muito interessante que eu não entendi o que é uma pragana das eiras no estio. Quando se descasca milho seco, sobra no chão aqueles cabelos de milho, um pó de milho muito leve e um vento vem e leva. Foi isso que aconteceu com o pó que restou de toda aquela estátua que eram feitas de metais, mas no entanto o vento levou. Ou seja, não sobrou absolutamente? Nada. E o detalhe interessante, diz o texto aí, que agora essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, ela se torna agora uma grande montanha, um grande monte, né? Que é um monte que não é destruído. E esse monte, segundo o texto bíblico aqui, ele enche então toda a terra, ou seja, ele domina, passa a predominar na terra. Bom, esse foi o sonho que Daniel teve. Daniel no finalzinho diz, bom, esse é o sonho, e agora eu vou dizer a
Interpretação. Então você que já entendeu o que é o sonho, é simples. O sonho é uma estátua, dividida em vários metais. Cabeça de ouro, peito de prata, cintura e quadril de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Vem uma pedra, ataca a estátua nos pés e a estátua é desfeita. Essa pedra que atinge a estátua então cresce e se torna uma grande montanha. Não é isso? Bom, professor, então agora o Daniel está explicando agora o sonho, vai interpretar todos aqueles elementos que nós falamos. E aqui ele começa explicando então a cabeça de ouro no capítulo 2, verso 37 e o verso 38, que diz assim: Tu, ó rei, falando para o rei Nabucodonosor, tu, ó rei, és rei de reis, a quem Deus, o Deus do céu, te tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os filhos dos homens onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então ele fala ele mostra muito respeito à figura do rei aqui, não é isso? Em nenhum momento ele deprecia o rei, isso é uma grande lição para nós, né? Nós temos que respeitar as autoridades, respeitar as autoridades constituídas, né? A hierarquia, e Daniel mostra isso aqui. E ele diz, pois é, você então é a cabeça de ouro. De ouro. E Daniel, ele estava ali dentro do reino que era a cabeça, Babilônia. O rei Nabucodonosor, então, representava a cabeça de ouro, que era o reino de Babilônia. E é interessante que, naquela época, o ouro predominava na Babilônia. Tudo que eles faziam, desde talheres e pratas e vasos e cintos e todos os adornos, eram feitos de ouro porque era o metal que naquela época mais se encontrava ali para a confecção desses utensílios. E ele está dizendo então que a Babilônia, o reino da Babilônia, então representa essa cabeça de ouro, né? E ele vai continuar explicando agora, ele continua fazendo aí a interpretação do sonho. O capítulo 2, verso 39, o senhor pode ler para nós aí? Sim, é o peito de prata. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Então aí nós já vemos o outro rei representado pela prata e outro ainda pelo bronze, e o qual dominará toda a terra. Aí já entra nos medos e persas, de Pérsia, que é aí a parte do tórax e os braços do segundo reino, que a interpretação que Deus deu é que viriam reinos mais fracos do que o dele. E ele ainda fala aí do bronze, que representou o reino da Grécia, que, como você falou, vem diminuindo aí de valor. O bronze já não tem quase que comparação de valor com o ouro, né? E a prata está ali no meio. Ok. E é interessante aqui, professor, porque tudo isso que o senhor está dizendo aí agora são dados que nós nem precisaríamos mais recorrer à Bíblia para entender essa história, né? Por quê? Porque isso está tudo registrado na história da humanidade. Na história da humanidade. Se você vai ler a história geral, a história universal, nós vamos encontrar isso. Sabe, pastor, uma vez eu pensei o seguinte: se pegar um teólogo explicando a Bíblia e fazendo um mapa, digamos, numa escala de 1/1000, e chamar um geógrafo e estudar a história, e também colocando numa escala de 1/1000, e colocar uma escala sobre a outra, vai coincidir exatamente. A história provando de que a Bíblia é verdade. Tem um livro bastante interessante que recomendamos até para o nosso telespectador aí, nosso internauta, que é aquele A Bíblia Tinha Razão, né? Que fala sobre os fatos históricos que a Bíblia conta, que ninguém acreditava que tinha acontecido, até o dia que os estudiosos, arqueólogos, paleontólogos descobriram evidências e referências sobre os acontecimentos que a própria Bíblia descreve. Então veja bem, o assunto profético, ele é um assunto que ele valida a autenticidade bíblica.
Porque qual que é o ponto interessante? Hoje é fácil você ler um livro de história e encontrar as histórias que estão registradas porque elas já aconteceram. Mas tudo isso que está sendo dito aqui foi registrado antecipadamente antes de acontecer. E isso deve minimamente chamar a nossa atenção, porque essa mensagem ela deve ser de fato muito importante. Senão Deus não teria comunicado, não teria nos mostrado. A profecia, que é a projeção de um futuro correto. Isso é maravilhoso. E você sabe, diz que sem profecia o povo se corrompe. É preciso que estudemos profecias para que a gente tenha uma fé firme e inabalável. Isso eu tocou um ponto importante, porque eu conheço muitas pessoas que em certo momento da vida foram até céticas com relação à Bíblia, com relação a Deus e tal. Mas quando se encontram com assuntos como esse, parece que aquela fé que estava corrompida, aquela fé que não existia, ela ressurge ou ela aparece, porque a profecia tem esse caráter, esse poder de renovar em nós a confiança de um Deus que está guiando a história centímetro por centímetro, minuto por minuto. Né? E isso é muito bonito. E o capítulo 2, verso 39, diz também de um terceiro reino, que seria o reino de bronze, e que esse reino também dominaria toda a terra, né? Que é a parte então do quadril. Depois nós temos as pernas da estátua, que era de ferro. Então nós já falamos aqui por enquanto, vamos só recapitular. A cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Pérsia. O quadril de bronze, Grécia. A Grécia. E agora vem o quarto reino, que é o reino então simbolizado aqui pelo ferro. Pelo ferro, que é Roma, que na época de Roma, muito interessante, eles usaram muito o ferro para fazer as suas armaduras, para fazer as suas defesas na guerra. Até então, o ferro não era tão usado quanto no Império Romano. E é de se dizer também que o Império Romano foi um império muito opressor, né? No sentido, no que diz respeito ao uso da força, da violência. Ele foi férreo. Né? E ele é conhecido na história como o Império de Ferro, né? Por tamanha foi a força com que Roma atuou. E só para a gente então agora ficar mais contextualizado, professor, nós temos aqui um quadrozinho aqui das datas, né? Babilônia, ela vai reinar ali mais ou menos de 605, né? Que é quando a gente viu lá o terceiro ano do rei Joaquim, até o ano 538 aproximadamente, que é quando a Medopérsia invade Babilônia no ano 538. Eles entram lá, matam naquela noite o próprio neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar, morre naquela noite. Eles invadem a cidade pelo rio, né? Desviam o curso do rio e entram ali na cidade dos Medopérsias. Depois, um pouco mais à frente, né? Por volta do ano 330, a Medopérsia ela é subjugada pelos gregos, né? Os gregos então vão subjugar ali o Império Persa, e depois no ano 168 a.C., o Império Romano subjuga a Grécia. Né? E interessante, pastor, é que o profeta Daniel, ele viveu em Babilônia, ele viveu em Média e Pérsia, ele viveu até a Grécia, né? O início ali, o final do reino, ele estava ainda vivo para testemunhar aqueles acontecimentos. Porque na noite que Babilônia passa para os persas, ele estava ali para fazer interpretações segundo a Bíblia diz. No capítulo 5, né, do livro de Daniel, tem a história lá da mão misteriosa que aparece, né, e o rei chama Daniel para poder fazer a interpretação. Bom, e aí essa Roma que nós estamos vendo reinar aqui é a mesma Roma que nos dias de Cristo estava reinando. Né? Estava reinando nos dias de Cristo. E o Império Romano, então, ele segue durante muitos anos mesmo, até ali, vamos dizer, né? Até meados ali do 14º século, 13º século, o Império Romano ainda tinha bastante força. Essa força vai mudar porque o Império Romano depois vai se dividir ou vai se transformar no Império Papal, né? Vai deixar de ser uma Roma pagã para ser uma Roma, entre aspas, cristã, mas ainda será o Império Romano dominando, né, que vai dominar durante bastante tempo. E aí diz então depois que vem agora uma outra parte da estátua, que é a parte dos pés. E essa parte, professor, é a parte que mais me chama a atenção,
porque a riqueza de detalhes aqui é impressionante. É muito interessante. Veja bem, o Império Romano, ele era muito poderoso, como já foi dito, mas ele foi enfraquecendo vagarosamente quando os bárbaros começaram a entrar no Império, servindo, se candidatando ali a pequenos ofícios, e eles vão crescendo até que Roma se divide, ela perde para 10 nações bárbaras. E é exatamente esse ponto aqui do texto do capítulo 2, verso 41 e o verso 42. O senhor lê para a gente, hein? E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte em ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois visto o ferro misturado com barro de lodo, e como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Então, observe aí, professor, que o profeta está dando destaque aos dedos, aos artelhos, né? Ou seja, é para prestar atenção nos dedos também, né? Ele não está apenas colocando o pé, poderia falar só pé, mas está dizendo pé e destacando dedos. E está dizendo que esse último reino, então essa última fase aí da estátua, é uma fase em que não há mistura, não há ligamento, né? Eles tentam se misturar, mas não conseguem. O barro é muito frágil, o ferro é muito resistente. Então ele está dizendo, por um lado ele será forte, mas por outro será bastante frágil. E aí no verso 43 é dito que quanto ao ferro que viste misturado com ouro, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ou seja, haveria tentativas de fazer com que isso se unificasse, mas não haveria possibilidade de que essa união, de que essa mistura realmente de fato acontecesse. Não é isso mesmo? Não faltou tentativas, né? De casamentos, de príncipes com princesas, para que pudessem fortificar um reino e esse reino ser mundial novamente, mas nunca mais isso foi possível. E aí nosso internauta aí, nosso telespectador, preste atenção nisso, ó. A estátua ela é dividida nessas partes todas, nós já falamos. Chegamos então na parte do ferro, que é a parte das pernas, e que representa o Império Romano. Os pés também fazem parte do Império Romano, mas agora o Império Romano fragmentado. E se você estudar a história, verificar nos livros da história geral, da história universal, você vai ver que inicialmente Roma foi dividida em 10 partes, em 10 reinos, certo? E esses 10 reinos deram origem ao que nós conhecemos hoje como a Europa. Sim. Certo? Então, o Império Romano se estendeu pela Europa e depois foi dividido e se tornou o que nós conhecemos hoje como Europa. E você observa o seguinte, olha como que a profecia ela é detalhista aqui, né? Haveria tentativas, como o professor disse agora, de tentar unificar esse negócio, mas nunca foi possível. E recentemente, se você acompanha minimamente aí as notícias, você vê que a Europa ainda hoje está tentando, tem briga lá no Reino Unido para poder sair dos acordos, ficar nos acordos, e outro dia era a Espanha que não queria ficar, ou seja, eles sempre estão tentando se ligar, mas não conseguem. Tentaram fazer uma moeda única, que nem todo mundo aceita mais, ou seja, existem tentativas de união dessa Europa, mas não acontece. Eu pergunto para você que está assistindo, é coincidência? Será que é tudo coincidência? Olha o que o texto bíblico está dizendo, eles vão tentar se ligar, mas não vão conseguir. Eles vão tentar se misturar, mas não vão conseguir. E eu digo sempre que essa é a parte da profecia, professor, que mais me chama a atenção. Eu, quando olho para isso, eu fico bastante impressionado. Então, nós temos certeza, pela profecia, que as nações não mais se unirão a ponto de ter um reino. E ainda vai se tentar. Ainda não terminou essa tentativa. Mas nós sabemos que eles fracassarão porque Deus disse que não teremos mais isto. Porque a pedra virá e
eliminando todos os reinos e criando agora uma grande montanha que será um grande reino que durará para sempre. E esse é o próximo texto, então, a sequência aqui do nosso texto, né, que é o capítulo 2, verso 44 e verso 45, onde é dito que nos dias destes reis, quais reis? Nos dias dos 10 da Europa reis, estabelecida, ok? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino é simbolizado pela pedra, né? Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira como viste, do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Né? Daniel está deixando claro para o rei o seguinte, olha, como você viu tudo isso que eu te mostrei até agora, Deus quer deixar claro para você que isso tudo vai acontecer. Fiel é o sonho, fiel também, verdadeira é a sua interpretação. E aqui ele está deixando claro que a pedra que vem é o reino de Deus, que vem para subjugar e destruir todos os outros reinos. Agora, pastor, veja lá, Babilônia ficou lá atrás, depois os Medos e Persas, depois veio a Grécia, depois veio Roma, dividiu-se em 10 reinos. 3 deles, isso vamos ver em outro momento, caíram. Hoje nós temos ainda na Europa resquícios daqueles reinos ali. E o que está faltando agora? É a pedra que virá. E esta pedra é o reino de Cristo que será estabelecido na terra. Então nós estamos às portas deste acontecimento. Cabe a nós tomar conhecimento e meditar, ensinar para as pessoas, para que todos nós possamos saber. E isso é o início do entendimento do livro de Daniel, porque nós vamos saber mais em outros capítulos futuros, né? O 7, 8, 9, que então vai trazer um esclarecimento que muito mais, eu sempre digo que Daniel 2 é como se olhássemos um telescópio, mas os demais capítulos proféticos é como se estivesse vendo numa lupa. Vamos ver bem de perto. Exatamente. E eu diria ainda o seguinte, professor, para o nosso internauta aí também pensar junto com a gente aqui, se todos os outros reinos aconteceram como estava previsto que ia acontecer, né? Ou seja, a Babilônia foi subjugada pela Medopérsia. A Medopérsia foi subjugada pelo Império Grego. O Império Grego foi subjugado pelo Império Romano. O Império Romano foi fragmentado. Se tudo aconteceu como estava previsto, por que a pedra não viria? Virá, com certeza. Com certeza ela virá. E observe que nós estamos nos dias dos pés. E o texto fala, nos dias destes reis. Ou seja, nos dias em que a Europa, que o Império Romano tiver sido dividido e estiver a Europa estabelecida, é nesse momento que Jesus volta. A grande pedra, ela é a volta de Cristo a esse mundo. E nós estamos mais perto da volta de Cristo do que nós imaginamos. Exatamente. Capítulo 2, verso 47, Daniel termina ali a sua fala com o rei, e o rei então faz uma declaração para o profeta Daniel, né? E ele diz, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Veja que o próprio rei Nabucodonosor está convencido de que a explicação ela faz sentido, ela é verdadeira e que o nosso Deus é o Deus que dá realmente a entender esses mistérios. Ele é o único que pode revelar aquilo que vai acontecer e se ele revela isso também para o nosso benefício, para o nosso bem. O nosso convite, pastor, é que os estudiosos da Bíblia tenham essa curiosidade, esse desejo de conhecer mais. Hoje nós falamos aqui do capítulo 2, que é o início das profecias de Daniel. E viremos outras vezes a falar sobre esses assuntos, onde
continuaremos esta conversa. Ok. Você que nos acompanhou, muito obrigado, que Deus te abençoe aí e esperamos você no nosso próximo estudo para que você junto conosco possa ser aí impactado e maravilhado com as revelações da Palavra de Deus. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Senhor. Até a próxima.